Café Country, a sua dose de triatlon. Pega o seu café e vem com a gente. Olá, bem-vindos a mais um Café Country. Eu sou Wagner Espadoto, estou aqui com Érica Magrice, Sérgio Gordinho Magalhães e Beto, o ancião do Tri. Tudo bem aí, pessoal? Como é que vocês estão? Buenos dias, buenas tardes e buenas noches. Buenos dias, macacada. E aí, pessoal, tudo bem? Todos animados? Sexta-feira? Sextou, Vagnão, sextou. Gravando na sexta, né? Mas você vai ouvir na quinta, então... Para nós que somos coaches e trabalhamos aos sábados, aos domingos... Operários do triatlon. Exatamente, é o chão de fábrica do triatlon, é elevando o nível do triatlon nacional. É isso que funciona nesse país. É isso que move o triatlon no Brasil. É isso, né? Todo mundo aí com o cafezinho na mão, uma aguinha do lado para hidratar. Como é que tá aí? Eu tô procurando meu café aqui, viu? Vamos lá, tô vendo o nosso convidado com uma caneca bonita na mão aí. Esse faz média, viu? Vamos falar aqui. Esse gosta de dar uma... Marqueteiro, nosso convidado, hein? É isso aí. Eu gosto dele. Bom, hoje vamos falar do assunto, então, que muita gente não gosta, muita gente aceita e muitos tiveram que aceitar após aprender literalmente pela dor, que é o trabalho resistido, o trabalho de musculação. O triatlon já toma um tempo suficiente aí, nosso, com a natação, ciclismo e corrida. Mas será que a prática dos 3 esportes, por si só, garante a evolução da sua performance? Ou, o mais importante também, da sua saúde? O trabalho de resistência, força e potência na musculação entra onde na preparação do atleta? Para quem é recomendado? Quando? Como? Que tipo de trabalho deve ser realizado? Peso do corpo, peso livre, na academia, na rua, funcional? Para falar sobre esse tema importante no treinamento dos triatletas, vamos receber Sandro Rodrigues, que é profissional de educação física, fisioterapeuta, especialista em diversos tópicos, incluindo treinamento desportivo, fisioterapia do músculo esquelético, corrida de rua e triatlon. Sandro também é doutor pela Unicamp, além de sócio coach na TT Campinas. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo, Sandro Rodrigues. Fala, Vagnão. Fala, Serginho, Érica, Betão. Um grande prazer estar aqui com vocês, falando de um tema tão importante, né, que antigamente tinha dúvidas se era bom ou ruim. Hoje eu acho que não resta dúvida, resta saber, como você bem introduziu, o que, quando e como fazer para melhorar. E é isso que nós vamos descobrir aqui, né, galera? É isso aí. Você faz musculação, Vagnão? Eu já fiz, né? Agora, sem contar aquela musculação de levantar o garfo. Levanta o Noah. Copo. Você tá fazendo musculação? Tá treinando? Tá puxado pra mim, viu? Tá levantando o Noah. Cada dia tá mais difícil, né, no Vagnão? Fala aí. Tá mais difícil. Eu ainda tenho muito que estudar pra poder ter tempo livre pra fazer essa brincadeira de treinamento, viu? Tá difícil pra mim. Tá chorando demais. Betão, manda a primeira. Vamos na primeira aí, que a gente vai conhecer mais aí. Obrigado por ter aceito o convite aí. Acho que assim, uma coisa que eu percebo assim da musculação é que assim, a gente sabe, por exemplo, tem o treino de tiro, tem o treino de longo, tem o cruzado, e você sabe para que serve cada um desses treinos, né? O longo é para o endurance, o tiro é para velocidade. A musculação, a gente fica ali meio naquela coisa, vou fazer, mas você não consegue perceber o benefício diretamente, né? Então, queria que você falasse um pouco pra gente, assim, quais são os benefícios diretos e indiretos da musculação pro triatleta. Muito bom sua abordagem, Beto. Eu acho que a pergunta introdutória pra gente abrir o tópico mesmo é bem relevante e importante, porque há uma grande confusão, né? O treinamento de força, a musculação para os esportes de endurance, como eu disse na introdução, já não há dúvidas que isso auxilia, e já respondendo a sua pergunta, tanto em nível de performance, de melhorar o desempenho, quanto a prevenção de lesões. Então, essas, para mim, são as duas áreas centrais que o treinamento resistido à musculação pode beneficiar o triatleta, o corredor, enfim, o praticante do endurance, mas também tem a contramão, né? Então, hoje em dia, não é comum ou é mais difícil você pegar um profissional da área que saiba direcionar esse treinamento resistido ou essa musculação para o objetivo do endurance. Então, aí, se o atleta, se o aluno, ele vai para uma musculação e faz a musculação, entre aspas, convencional de academia, né? O treinamento de hipertrofia, muitas vezes pode concorrer com o treinamento de endurance e sair pela culatra, cara. Então, como você disse que nos esportes de endurance tem cada método, digamos assim, de treino com um objetivo, na parte de
musculação, de treinamento de força também. A gente tem que entender e descobrir qual é a manifestação de força adequada para aquele atleta e para o período que ele se encontra. Então não é aquela musculação que a gente fala, Sandro, tem muita gente que obviamente nada errado com isso, que é a musculação para fazer o corpo ficar bonito, nada. É uma musculação de apoio para o esporte, né? O que a gente está falando. Ela vai prevenir lesões e ela vai te ajudar a ganhar performance. Eu lembro que o Wagner falava uma coisa muito interessante quando eu fiz os primeiros triatlons, que no final das provas, né, quando a gente está cansado, o que vai suportar ali é a nossa musculatura. E quando a gente faz musculação ali, que a gente entra no automático no final ali na corrida do Ironman, se você fez uma boa base, um bom treinamento muscular, a tua chance, né, de terminar uma prova, né, mais íntegro é muito melhor. Eu queria a tua opinião sobre isso também. Perfeito, Serginho. Exatamente isso, né? E assim, o grande problema, ou assim, a grande salvação, acho que nem é problema, é salvação, e aí eu fico de bem do Papai do Céu lá, é porque, na verdade, quem não faz nada, quando entra pra academia e faz qualquer coisa, entre aspas, inclusive até esse treino de hipertrofia, que teoricamente também não é assim, não é normalmente o mais indicado, mas no começo, para quem não fazia, qualquer sobrecarga que ele levante vai causar uma adaptação. E essa adaptação acaba sendo benéfica. Só que se isso bem feito, direcionado por um profissional experiente e em cima da etapa da periodização que ele se encontra, isso pode ser muito mais proveitoso, pode ser potencializado. Agora, a minha dúvida é assim, se eu fizer musculação, eu vou ganhar massa, né? Então, existe até aquela tônica que a pessoa tá querendo emagrecer, né? Que nem o Wagner, que nem eu, a gente começa a fazer musculação, tem aquele período que você começa a ganhar massa magra, né? Que são os músculos, ganha, né? Vou ficar mais pesado, vou perder velocidade. Então, assim, quanta musculação o triatleta precisa fazer para ganhar tanta massa, né, a ponto de atrapalhar, né? Se é que isso pode acontecer. Existe como você falou, né? Tem que ter provavelmente um direcionamento, um balance para o cara não exagerar, né? Perfeito, mais uma vez, Serginho. Exatamente. Só que o ponto não é o quanto de musculação, é qual a musculação, né? Então está muito mais atrelado ao que você está fazendo do que o quanto você está fazendo. Então, às vezes, nem necessariamente se eu faço mais musculação, entre aspas, eu vou ter mais hipertrofia. Você tem que fazer, entre aspas, a musculação certa para você colher os benefícios propícios. E aí o benefício está diretamente associado ao que você falou, né? O que é interessante para nós, praticantes de endurance, triatleta, corredores, né? Então é interessante que eu ganhe força sem ganhar peso corporal. E quando eu falo peso corporal, é músculo ou gordura, porque isso vai influenciar, depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso, na relação peso-potência, né? Então, essa relação é importante. Ou seja, resumindo, quanto mais forte eu ficar sem aumentar o meu peso, mesmo que seja de músculo, é interessante. Agora, se eu aumentar um pouquinho minha massa muscular e o detrimento, o custo-benefício de quanto aumentou minha força também vale a pena, tudo bem. Mas normalmente nesse treino que eu falei, aplicar o treino correto, é exatamente isso. Aumentar minha força, e isso está diretamente associado a um estímulo mais neuromuscular do que hipertrófico, para melhorar a condução do sinal elétrico, o cérebro mandar informação para o músculo e vice-versa de maneira mais eficiente, mais rápida, do que aumentar a área de secção transversa do músculo, que é a hipertrofia, ou ficar, entre aspas, mais bombadinho para os nossos ouvintes entenderem. Tem um ponto muito importante aí, Sandro, que você falou que eu tenho que aumentar a força do meu músculo e não o tamanho do meu músculo, a área transversa, para não ganhar peso de músculo. Só que nós temos uma condição onde muitas vezes a mitocôndria, uma vez que saturada na fibra muscular, eu só vou conseguir gerar um aumento de mitocôndria ou biogênese, né, uma vez que já está saturado, com aumento de musculatura. Como que você vê essa relação, então, do aumento em cima da biogênese mitocondrial e o não aumento de músculo, por exemplo? Exatamente, Wagner. Aí a gente volta para o início do podcast aqui. Então, assim, para quem eu estou aplicando o treinamento de força, qual o objetivo e em qual período ele se encontra. Então, você tem que analisar individualmente cada perfil e muitas vezes até, inclusive, para o triatleta, é indicado uma hipertrofia também para ele, para depois isso ser transformado, inclusive, em força pura ou potência, para ele transferir isso para o esporte-chave dele. Então, não tem problema nenhum, até porque, Wagner,
você fez um treinamento de força, mesmo que não seja sobrecarga, né? E aí a gente entende, tem a força com o peso corporal, com o elástico, e até os próprios treinos de sprint na corrida ou no ciclismo também são treinamentos de força. E qualquer treinamento de força que você vai aplicar, uma das respostas metabólicas, fisiológicas e mecânicas é a hipertrofia, como você bem disse. Então, resta saber o quanto, o foco, direcionar, porque às vezes se eu faço um trabalho meramente para hipertrofia, isso pode sim também prejudicar. Tem um técnico que ele fala que não existe a necessidade de fazer musculação, que você simplesmente com alguns implementos para o treinamento de força, então palmar na natação, ou um parachute, ou mesmo treinos em subida, heel reps, big gear, supriria essa demanda. Qual é sua linha de raciocínio em cima dessa afirmação? Vamos lá, Wagner, perfeito. Então, para não ficar em cima do muro e responder direto, sanar todas as dúvidas dos nossos ouvintes aqui, né? Então, assim, que fique bem claro que a opinião do Sandro, baseada em ciência aqui, é exatamente isso. Então, tem muita gente que se preocupa com treinamento coadjuvante ou treinamento complementar, que é a nossa temática de hoje, que é o treinamento de força, sem ao menos executar o mínimo do esperado do específico. Então, assim, eu acho que a musculação ajuda muito, tem estudos mostrando isso, mas não podemos nos esquecer que isso é secundário, né? Então, assim, tanto é que tem gente que inventa tanta moda na sala de musculação para simular o movimento da natação, amarra elástico, corda, peso, na bicicleta, fica de ponta cabeça, e se esquece que tem uma maneira muito simples, como você bem disse, eu treino uma maneira mais específica de eu treinar força, eu sempre falo, é nadar com palmar ou com paraquedas, porque o gesto motor é o específico, é o apropriado, é o que a gente quer melhorar a relação de força. O ciclismo, a melhor maneira de treinar força para o ciclismo é o pedalar um big gear em subidas com marchas pesadas, e na corrida também. O melhor treino específico, o que é mais específico do que correr na subida ou sprint? É isso. Só que alguns estudos mostram claramente, inclusive tem um estudo da corrida, que você inclusive consegue manter a sua performance, digamos assim, correndo menos e substituindo por musculação. E por que isso é interessante? Porque a gente sabe que mais pelo efeito da absorção de carga da corrida, de cada passo, isso é o mais lesivo, é o que a gente chama de load rate, né? É a carga de impacto vertical e é isso que acaba lesionando. E se o estudo falou que eu posso tirar um certo volume de corrida, aplicar uma musculação que tem menos, entre aspas, impacto e ter o mesmo resultado, isso pode ser produtivo. Assim como um estudo de ciclismo, ele comparou também o treinamento resistido à musculação e ele viu que o efeito é similar ao treinamento de sprints. Olha aí, de novo, tanto na corrida quanto no ciclismo, falando que a musculação pode sim suprir, inclusive, essa demanda, alta demanda, mas não pode esquecer o que eu falei desde o início. O específico, não adianta eu pensar no coadjuvante, na musculação, eu vou pôr 2 musculações e eu pedalo uma vez por semana. Não. O foco sempre é o específico e a musculação é um excelente complemento. Né, a gente viu, na verdade a gente vê, o Wagner falou técnico, né, a gente vê técnicos falando, não, faz só o específico, né, como você falou, palmar, aí tem técnico que coloca a musculação, assim, a gente vê resultados em ambas as formas, né, acho que o importante é isso, é encontrar o caminho para cada um, né, pra gente ter eu particularmente gosto da musculação porque eu acho que até ela te tira um pouco daquela coisa do ciclismo, natação e corrida, natação, ciclismo e corrida, né, sai um pouquinho, você vai fazer uma coisa um pouco diferente, focar no movimento específico, acho que pra mim é uma coisa que até ajuda mentalmente, assim, sabe? Sabe o grande problema, Betão? O grande problema que eu vejo hoje é faculdades integradas Instagram. Então, eu acho que esse é o grande problema, principalmente também falando do treinamento de força. Então, o cara lê um artigo na vida que o cara marcou ele, que o fulano postou e o Beltrano repostou, que fala que a musculação, por exemplo, a manifestação de força pura, força máxima, que é o quê? Você trabalhar com 1,5 a 2 vezes seu peso corporal, fazer um agachamento com essa carga aí, dar um descanso maior. Então, o cara leu aquilo e ele toma como verdade absoluta, entendeu? Então, o grande problema é esse telefone sem fio que virou também. As redes sociais são positivas, mas, assim, tem muita gente sabichão de um post que o amigo postou e repostou. Então, esse é o grande lance, né, que a gente tem que tomar cuidado. Tem um ponto importante também, Betão, que é o seguinte. Uma coisa é você dar um treinamento de força específico para um atleta que já tem 10 anos, 15 na modalidade. Ou seja, possivelmente esse atleta lá na base já fez muita musculação.
Sim, então, a tá. parte geral de treinamento, ou exercício geral que esse atleta vai fazer, é muito pouco comparado com o exercício especial. O que é o exercício especial? É aquele exercício que envolve características da competição ou da modalidade É o esportiva. específico, né, que você tá Exato. falando. Exato. Então, assim, você vai pegar um atleta de alto nível, que já passou por todas as fases bem adaptado, talvez essa condição de só palmar, né, só treino em Big Gear funcione. Mas isso, o que acontece? É refletido do profissional pro amador. Só que o amador não é a mesma Não tem coisa. essa base. Não tem essa base, né? Exato, exato. Então, precisa ter um pouco do entendimento, né? Serve, não presta, não faça. Cara, esse mesmo podcast, eu citei um podcast, né? Eu tava assistindo um podcast chamado How They Train, que até teve uma entrevista com o Craig Alexander, né? E ele tava falando, o cara tá falando de treino, como que ele treinava, ele falou, ó, eu nunca tive um treino. Porque se você pensar que eu ganhei 3 vezes Kona, os meus 3 ciclos foram diferentes. Porque no primeiro ciclo eu fiz uma prova boa, no segundo teve um ano que eu perdi no ciclismo, porque o McCormack juntou com o pessoal, aí eu tive que focar no ciclismo, aí eu fui treinar com o Dave Scott para fazer mais musculação. Não existe uma receita. Ele falou, não, eu ganhei 3 vezes o Kona, treinando igual. Cada vez eu treinei diferente, e cada vez eu tive um enfoque, uma vez foi treinar mais musculação, outra vez foi menos até, então... Isso que é também o que o Sandro falou também, não existe uma regra, né? Pra gente não pode chegar e falar, não, eu vi isso aqui, que isso aqui funciona, eu vou fazer. Então, funciona pra um, funciona pra outro, né? A receita não existe. Não existe. Se existisse, não precisava de nem a gente fazer esse podcast aqui, né? É só colocar aí um copy-paste, aí uma planilha básica e vamos que vamos. Uma planilha só, uma única planilha. Era só o Craig Alexander colocar o que ele fez aí 6 meses, todo mundo fazia, pô, só que aí todo mundo ia ser campeão, né? Ia ser difícil, chegava todo mundo juntinho, né? Ia ser complicado. E a ciência é complicado, né? Porque, assim, além de não existir a receita que tem muda toda vez, né? Então, assim, a gente assiste as reportagens, não toma vinho que vinho faz mal. Depois, não, vinho faz bem. Então, come ovo, come só a gema. Não, agora come só a clara do ovo. E isso vai mudando. Exatamente. E o treinamento de força, a musculação também é assim, né? Wagner, Beto, Serginho. Porque, assim, por exemplo... Eu tive um case de sucesso lá, eu fui preparador físico da seleção tricampeã paralímpica de futebol de cegos, né, em Londres. E assim, usei muito treinamento de força e posso falar que, lógico, que a minha parte também deu resultado, que nós conquistamos o tricampeonato, mas hoje, se eu pegasse a seleção de novo para dirigir nos próximos Jogos Paralímpicos, eu já faria a coisa totalmente diferente do que eu fiz em 2012 e funcionou também, né? Então tem muito disso. A informação vai mudando, né, Cedro? Novas informações vão chegando, novos estudos, e isso faz parte. Eu queria ouvir aí de vocês, igual o Beto falou, eu gosto de fazer musculação e tal. Pra quem vai ficando mais velho, a musculação vai tendo uma importância cada vez maior, não? Você vai deixar pro Beto essa pergunta? Que não entendi. É o Beto que tem que responder? Já tá falando, o Beto responde. Se você for falar concordo, eu concordo. O Beto é precavido. O Beto é precavido. Não, exatamente, Eriquinha, perfeito, muito bom. Então, assim, um dos resultados, né? Olha que legal como a ciência muda e falando do treinamento de força. O que a pessoa mais velha, assim, ou, por exemplo, o idoso, vamos falar, jogar lá pra cima a régua, o que ele fazia que era indicado para esse cara fazer na minha época de faculdade lá, né? Nos primórdios de 1990 e baixo, né? Então, esse cara ia caminhar no parque e fazer hidroginástica. Hoje em dia, a gente sabe que a gente quer o impacto, né? A gente quer o impacto do treinamento de força. Esses senhores fazem potência, obviamente, que respeitando a amplitude. Potência é um saltozinho num degrauzinho, por quê? O mecanismo que funciona, a gente chama que é o efeito piezoelétrico. Esse efeito piezoelétrico é que você consegue até melhorar a massa óssea. Então, existe aquelas trabéculas ósseas, que é aquele emaranhado que tem dentro do osso quando a gente quebra. E esse impacto, entre aspas, na dose correta, aplicado principalmente com o idoso, que com a sarcopenia e com a perda de massa óssea também, quando você dá esse impacto, você faz com que ele ganhe aumente o número de trabéculas, ou assim, ele ganha até massa óssea. Então passa a ser fundamental, até para as pessoas quanto mais velha, o treinamento de força, principalmente com o impacto aplicado na medida certa. Betão, quero saber o seguinte. Vou fazer uma pergunta rápida para você. O que são trabéculas internas? Ósseas. Eu sei porque eu sou veterinário, né? Então tá bom, eu vou responder aqui, vou deixar simples pra galera. Nada mais é que material mineral e orgânico do teu osso. Pronto.
Só pra você entender, vai ficar maluco essa conversa aqui. Pô, mas eu falei, Wagner, eu falei aquele emaranhado, mas você foi perfeito agora. Você o duro, você tem que entender que às vezes os caras vão falar, caraca, trabéculas, emaranhado. Você entendeu? Vai ficando confuso. Os caras já estão dando um Google nesse momento. Já é fácil. Já vai todo mundo direto hoje em dia, né? Ô, Beto, você estava falando antes, né, que você ia perguntar aí, Sandro, qual que ele acha que são os exercícios, né, mais recomendados? Você tinha até comentado algumas coisas comigo. Tipos de exercícios, né? Exato, unilateral, multi, bisete, trisete, né? Tá sabendo legal. Uma vez eu tava conversando sobre isso acho que foi com o Barba até. A gente falou, você vê, negócio de musculação, né? A gente falou, a gente tinha pedalado acho que 120. A gente falou, cara, você fica pedalando aquele movimento repetitivo, né? Pedalando. Você vai pra academia, você tem que refazer. A ideia é que você refaça esse movimento, talvez o mesmo movimento, com uma carga muito maior, num número de repetições muito menores. Mas aí, que tipo de, se faz sentido isso e se é esse tipo de exercício que você vai fazer? Porque eu penso é o seguinte, você não vai na academia fazer um exercício que usa uma articulação só, né? Então você faz exercícios multiarticulares e tal, então isso que eu queria, a pergunta era essa, que tipo de exercício? Uniarticular, multiarticular, peso de corpo, ou cada fase tem um exercício, uma série específica? Muito bom, Beto, muito bom. O Wagner falou uma coisa interessante ontem na live, né, e para não ficar em cima do muro, porque cada caso é um caso. E se o cara vem de lesão, tá machucado, aí muda todo esse aspecto. Mas o que a ciência fala, e para não deixar o pessoal sem resposta e com dúvida, né? O que tem se trabalhado muito é exatamente em cima do que você falou. Quando a gente pensa no movimento, no gesto de pedalar e no gesto de correr, qual a diferença que a gente tem? A diferença básica é que na corrida a gente tem as ações excêntricas, que é a hora que a gente freia o movimento, o músculo faz esse break, né? Então é o que a gente chama de ação excêntrica. E no ciclismo, no pedal, a gente tem basicamente ações concêntricas alternando de perna para perna sem ter esse mecanismo excêntrico. E aí quando a gente pensa no movimento, no padrão de movimento, o que acontece tanto no ciclismo quanto na corrida é a tripla extensão que a gente fala, que é o quadril estende, o joelho estende e o tornozelo estende. Aí eu preciso pensar, então, quem são os músculos responsáveis por estender essas três articulações? Aí a gente pensa grosseiramente no podcast aqui, o glúteo faz a extensão do quadril, a coxa, o músculo da frente da coxa faz a extensão do joelho e a panturrilha faz a extensão do pé, né? Então, que exercício na musculação que consegue trabalhar esses três músculos ao mesmo tempo? A base disso são os exercícios que você chamou de multiarticulares e básicos, que, por exemplo, é o agachamento com o peso livre, o leg press, que trabalha as duas articulações, as três, né? Quadril, joelho e tornozelo, o levantamento terra. Então, esses exercícios que trabalham mais que uma articulação, eles fazem o corpo conversar de maneira integrada. Inclusive, não só esses músculos que eu citei, mas toda a parte de core, de abdômen, que usa uma ação estabilizadora e que a gente chama de sinergista ou auxiliar, para traduzir e resumir. Então, o foco tem sido os exercícios multiarticulares, como os que eu falei, Betão. Só que, como bem o Wagner disse, depende, o cara veio de lesão, tá tempo parado, aí você tem que fazer o contrário. Você isola, faz unilateral, um exercício isolado, e assim por diante. Wagner, você tem feito musculação? Você não acha que você usar o peso do seu corpo é muita carga? Overtraining. Eu não posso. Isso aí já causa uma lesão na hora. Um agachamento, acabou o treino. É uma repetição máxima, no caso. Agora, vou te falar. Meu pai, ele tem 72 anos e a vida de esporte dele, ele começou desde moleque, ele era fisiculturista, sempre dentro da musculação do peso, e ele continua fazendo até hoje. É inacreditável a disposição e a estrutura corporal dele, do quanto ele aguenta com a idade dele, passar todos os dias, caminhar. Ele faz, acho que 100 flexões todo dia no banheiro, agachamento. A gente viaja junto, o Sandro é inacreditável. Ele aguenta andar o dia inteiro na viagem, chega inteiro. Então, ele tem e é tudo através da musculação. Ele nunca, assim, o aeróbico que ele faz é uma caminhada, até porque ele é mais forte, entendeu? Mas a musculação é um negócio absurdo, e eu vejo alguns amigos dele da mesma idade
O cara vai levar. Aí a gente tá indo para um extremo que não é nem o esporte, né? O cara vai levantar da cadeira, põe aquela mão nas costas aqui, ele vai sentar e sai para andar todo duro. Então, a gente não faz ideia do quão importante a musculação até pro resto da nossa vida, né? Pra gente conseguir se manter, se suportar, se estruturar. Não, exatamente. É muito importante. E o Wagner participou recentemente de um simpósio aí que apresentou brilhantemente sobre a periodização do triatlon, e lá estava junto com grandes nomes da educação física, e estava o nosso mestre Antônio Carlos Gomes também, né? E ele tem uma coisa que eu gosto muito, ele sempre fala que a força é a valência física, né? Ou a capacidade física, que é mãe de todas as capacidades. Então, assim, sem força, a gente não é nada. E outras valências derivam sempre da força, né? Porque você pensa em velocidade, como você vai melhorar sua velocidade sem ter força, né? Você pensa em potência, como vai melhorar sua potência sem ter força? Então, a força, ela é importantíssima tanto pro desempenho quanto para a qualidade de vida, e muitos estudos associam isso à longevidade também, né, Serginho? Então, a gente vê isso, né? E muito mais do que viver mais, é como você vive mais, né? Te dá uma funcionalidade também. Exatamente, porque a gente tem questões no dia a dia que quando a gente é jovem, a gente não se dá conta que é o simples, né? É assim, tá deitado, levantar, sentar, caminhar. A gente vai ficando mais velho, a nossa musculatura, eu entendo que ela que vai suportar grande parte disso. Então é muito importante a gente já pensar nessa longevidade a longo prazo, como é que a gente vai estar lá na frente, porque ninguém quer aqui, né, ficar sem poder andar com dor nas costas, né? É isso aí, Serginho. E já abriu um precedente interessante também, não sei se vocês vão tocar no tema, mas assim, me remete ao nome funcional. Então, assim, criou um clichê também, um paradigma de que o treinamento funcional é você subir em cima de um bozu, pegar um peso numa mão e uma corda na outra e ficar rodando. Então, não podemos confundir o circo com o treinamento funcional. Como você bem disse, o treinamento funcional, para alguém que não consiga se levantar de uma cadeira, pode ser subir e levantar de uma cadeira. Por exemplo, qual é o treinamento funcional se existisse um campeonato de leg press? Fazer leg press. Então, a função para aquele cara do leg press é o leg press. Do cara é levantar. Então, esse nome treinamento funcional, hoje em dia, treinamento funcional, eu não consigo, é muito puxado. Mas qual é a função que você quer melhorar? Então, assim, às vezes tem que saber direcionar bastante isso também. Funcional é um negócio que é enorme, né? Você entra no funcional, a gente vê, é o que você falou, cada hora tem cada hora tem alguém fazendo, e aí o funcional tem que funcionar por alguma coisa, dependendo do que você está buscando, né? Acho que esse que é o ponto. Você falou uma frase bacana, Beto, eu gosto muito disso. Funcional, ele tem que funcionar para algo. Ou seja, se eu tenho um jogador de futebol e eu coloco ele de ponta cabeça para fazer um exercício, talvez não funcione para nada, porque os gestos técnicos dele não refletem aquilo. Agora, se eu tenho um exercício que leva em consideração exatamente o gesto técnico da minha modalidade, se leva em consideração a velocidade de execução e trabalho muscular, e aí eu coloco um implemento, aí sim realmente o funcional, entendeu? Caso contrário, eu não falaria circo como o Sandro, mas é alguma coisa inventada que serve para muita coisa e às vezes não serve para nada. Então, mas o funcional, ele é um treinamento de força? Porque normalmente esses exercícios são mais com o peso do corpo, né? Não sei. Aí fica a minha pergunta, ele funciona como uma musculação? Eu posso substituir, eu que sou triatleta, eu que sou corredor, eu que sou ciclista, eu posso substituir a musculação ali na academia de sentar na cadeira extensora para fazer um treino funcional? Legal sua abordagem, Érica. É assim, então o cara que transformou o treinamento funcional numa marca, né? Então, assim, foi pensando nisso. E olha a sua pergunta que interessante. Esse cara falou assim, poxa, o funcional, o que é o funcional? É que eu não vou me ater meramente a manifestação força, valência física força. Funcional, imagine estar no meio do triângulo, no meio do círculo. Então, assim, o funcional seria, eu desenvolvo minha força, mas eu também quero desenvolver minha agilidade, eu quero desenvolver minha flexibilidade, aí a gente pensa em mobilidades. Então, o funcional, na verdade, o conceito dele veio de equilibrar as valências em detrimento de uma só. Porque aí a gente pensa, por exemplo, no treinamento de força do final da década de 80 e de 90, era basicamente voltado ao fisiculturismo. E aí com foco total nisso. Então, salvo algumas exceções, a pessoa focava só em força, e muitos acabam sim, não que a força perca, mas se você foca em uma coisa, você
acaba não trabalhando as outras manifestações, como flexibilidade, agilidade, potência, velocidade. E o funcional veio disso, olha, vamos trabalhar todas as valências, não só uma específica. Queria fazer uma pergunta já, aproveitando para o Sandro e para o Wagner. Eu sempre escutei muito falar que o nosso esporte, ou como qualquer esporte, né, o triatlo, a natação, o ciclismo, corrida, para a gente melhorar o ciclismo, a gente vai lá e pedala. Pra você melhorar a corrida, vai lá e corre. Para você melhorar a sua natação, vai lá e nada. Ou seja, a gente está falando que para você melhorar no esporte, a gente está falando de especificidade, né, de ser específico. Minha pergunta é, tá correto isso? E na musculação, no treino muscular também, a gente já falou, eu sei que a gente falou sobre isso, mas falando do triatlon, a gente tem 3 esportes. A gente tem água, né? A gente tem a corrida, que tem impacto, e a bicicleta não tem impacto, né? A bike, mas tem outra. Como é que a gente dosa esse treinamento tendo 3 esportes tão distintos, né? Tão diferentes na musculação? Começa aí, Wagner, é um complemento? Perguntou para nós dois, pô? Você é o entrevistado, eu complemento. Ele já tá pedindo a pizza lá, ele tá pedindo a sexta-feira, ele já tá... tô cortando a mussarela, peraí. Então vamos nessa. Perfeito, Serginho, então vamos embora. Então assim, eu vou voltar no ponto que a gente tocou. O ponto primário é, a musculação é um treinamento coadjuvante. Então o específico tem que estar garantido, tá lá bem feito. Então eu tenho os meus pedais com todas as variantes do treinamento do pedal, eu tenho o treino de corrida, tem lá um treino de mais intensidade, tem o treino longo de mais volume, a interconexão de cargas com a natação, os treinos um conversam com o outro, a rotina tá lá. A ciência preconiza que o trabalho de força, vamos pensar assim, força é tudo, mas a musculação, ele pode ser benéfico ao triatleta, tanto em relação ao desempenho, quanto à prevenção de lesões. Então, feito isso, bom, o cara faz 2, 3 corridas, 2, 3 pedais, nada bastante, cabe sim o treinamento de força com o intuito de deixá-lo, de performar melhor, né, em relação ao que nós falamos, o treinamento neural, ser mais econômico, né, melhorar a economia de movimento e prevenir lesões. Resta saber como vamos fazer isso e o que a ciência fala, né, o que a ciência prega que melhora, e aí a confusão com a faculdade integrada em Instagram, que eu falei. Então a ciência hoje é bem clara de falar que as manifestações de força que mais dão resultado para o desempenho no triatlon, que é o nosso foco central aqui, é a força máxima e a potência. Então, ótimo. Aí o pessoal lê 1, 2, 3 artigos e fala, aluno experiente, como o Wagner falou, que tem lastro, que já fez musculação há muito tempo, então assim, esse cara, ele não pode perder tempo fazendo um treinamento de resistência, porque ele tem um lastro, tem um histórico da musculação. No período de base dele, eu já jogaria um treino de força máxima e no específico eu entraria com algumas nuances de treinamento em potência. É isso que os artigos falam. O grande problema é assim, o cara vê alguém fazendo isso, ou atleta experiente, e aí ele vai querer fazer também. Aí eu pergunto para vocês, quem dos nossos atletas amadores, por exemplo, estão aptos a colocar 1,5 vezes o peso corporal no agachamento? Quanto você pesa aí, Serginho? Fala pra nós. Melhor não. O Sérgio tá com 48 quilos agora. Ele fingiu até que não ouviu, ó. Ele fingiu demência. O que vocês estão falando de mim aí? Nada. Foi como 60 quilos do Serginho. Não, faz comigo. Eu peso 82, faz com o meu aí. Então, o Beto pesa 82. Pesando 98, quer fazer? 98 tá bom pra você? Olha lá, o Serginho com 98 quilos. Será que o Serginho, com o histórico, com o laço que ele tem, ele está apto a colocar, por exemplo, quase 200 quilos na barra e fazer uma série de 3, 4, 2 a 4 agachamentos, descansar 5 minutos e fazer outras séries dessa? Então esse é o grande ponto, né? A ciência preconiza qual o trabalho adequado, mas quantos dos nossos atletas, principalmente os amadores, os recreacionais, e olha que eu trabalhei com esporte de alto rendimento, a gente acha que o cara que vivenciou, que os caras do futebol não conseguem agachar. Então, assim, esse cara tem que ter lastro, você tem que dar técnica e ensinar. E como você faz isso? Olha que engraçado, Serginho, Beto. Aí a gente volta pro treinamento de resistência, que é o que eu falei. Não tem outro jeito de ensinar o cara, senão baixar a carga, fazer mais repetições e ir dando lastro e ganhando hipertrofia. Então é isso, esse que é o grande lance e o grande barato também de quem gosta de trabalhar com treinamento de força. Saber quem, quando e por que fazer.
E aí, nesse caso, até, acho que tem uma pergunta que é super pertinente, porque você está falando de ganhar lastro e tal, trabalhar com hipertrofia. A periodização do treinamento de força, ela segue as mesmas fases da periodização de um treino normal, assim, falando de um treino de endurance, né? O que varia em termos de tipo de exercício, carga, repetições e séries, aí pensando numa periodização para uma prova? Ótimo, Érica, ótima pergunta. Olha que legal, Érica. Assim, meu primeiro TCC na faculdade foi em 1996. Meu trabalho de conclusão de curso em 1996 aqui na PUC Campinas já envolvia o triatlon e eu estudava isso. E olha como a ciência muda, né? Então, olha, estamos falando de 1996 e olha quanto tempo se passou e tem gente aplicando os conceitos, eu vejo claramente, dessa época. E o que basicamente mudou? Nós falávamos assim antigamente, bom, se o triatlon, a corrida, o treino é um esporte de longa duração, o que eu tenho que fazer na musculação para ser específico? Horas. Eu tenho que colocar menos carga e fazer várias vezes. Então você via treinadores passando série de 20, 30, passei 40. Por essa frase aí. Exatamente, 3 até 50. De 20. Puta merda. E você lembra como chamava, Beto? Eles chamavam até esse treino de endurance. Olha que doideira, cara. 3 né? de 20. Exatamente, 3,50 os caras passavam, pouca cargas. E aí, o que a gente sabe hoje em dia? Cara, isso aí é específico, mas isso ele já faz. Aonde ele já faz? Ele já faz pedalando. Ele já repete o processo correndo. O ciclo de braçadas dele, ele já faz. Então, Eriquinha, você tem que periodizar, sim, só que a periodização hoje, volto a insistir, se você der um lastro, o cara tem lastro, tem técnica, tem bagagem, esquece resistência. Você quer performance? No período de base, eu trabalho com força pura para aumentar a força máxima desse cara. Depois eu vou incluindo algumas sessões de força pura, porque a ciência fala que eu consigo manter, depois de conquistar essa base, mais ou menos de 15 a 21 dias. Eu preciso só dar um estímulo de força pura para ter essa manutenção do que eu conquistei de força máxima. E nesse meio termo, a cada 15 e 21 dias, eu vou dando nuances de potência. E potência é o que é? Treinamentos pliométricos, saltar em caixotes, colocar a barra e fazer o agachamento com salto, mas aí eu volto a insistir. Quem dos nossos atletas, amadores, recreacionais e até profissionais, estão aptos a colocar uma barra nas costas e saltar com qualidade e com técnica? Então tem a periodização sim, o modelo de periodização mudou, principalmente para força pura, caminhando para potência, e eu sempre gosto desse treinamento funcional preventivo no segundo treino da semana, Vagnão, que trabalha dos estabilizadores do quadril, trabalha com elástico, com peso corporal, isometria. Basicamente é assim, Érica, que eu penso a periodização. A gente entrou nessa fase de potência aí, né, Vagnão? Agora tem um salto no caixote, salto com a barra, o agachamento com o salto. Cara, esse agachamento com o salto demorei para aprender a fazer, viu? Porque eu tinha, na época, até o Anderson me ajudou no começo lá, né? Que hoje tá na BR, lá o Anderson, vou dar um abraço pra ele. Ele que me ajudou a aprender a fazer, porque, cara, você solta a barra, deixa a barra bater no ombro, cara, machuca o ombro, aí você pula menos porque não quer que dói, então mas é legal. Eu sigo as periodizações aqui, mas, cara, eu acho um saco, porque a hora que eu decoro a série, o Vagnão muda. Puta, eu já tô com a série desenhadinha na cabeça. Eu chego na academia, ó, rapidinho, já vou... A hora que eu aprendo, muda. Mas fazer o quê, né? Precisa que velho é resistente. Eu já sou uma pessoa resistente a mudanças. Velho, então, fiquei pior ainda, cara. Se você dá a planilha igual pro cara o ano todo, ele reclama. Se você troca, ele reclama. Se você falar, olha, não, tem que trabalhar, ele reclama. Eu faço. Quer dizer, e faz. Planilha, né, Vagnão? Lógico, é velho. Velho tem que dar aquela reclamada, né? Faz lógico. Parte aí do negócio. Mas é isso, né? Eu acho que a gente tá caminhando agora pro nosso final do nosso programa aqui. Betão, eu quero saber o seguinte, tem beijocas aí, Betão? Tem beijocas? Temos beijocas. Beijocas? Beijocas aqui, ó. Pra quem vão as beijocas? O Serginho, ele não tem beijocas nunca, né? Tem um monte. Tem vou mandar um pra Bruna Nichelli, que é da TT, lá de Portugal. Bruna Nichelli, queridíssima, lá do Sul. Daniel Bartelli. Classificado para a Kona. Esse o cara não tá fraco não, viu? Samuel Bertolino e pro Gui Monks. Mandar pra esses pessoal aí, o pessoal que tá sempre comentando a gente lá no Instagram. Serginho. Eu vou mandar um grande abraço pros meus amigos ali de piscina, de treino, Eduardo Cerebranic, Cláudio Thompson,
Mandar um abraço para o Cleiton também, ele sabe quem é o Cleiton. E o nosso amigo, que é seu amigo também, Rafael Barajas. Um abraço para todos eles. Se somar a idade do Claudião e do Edu, dá pelo menos 230 anos, né? De triatlon tem bastante aí. Eu vou mandar um beijo especial, assim, pro Chimbinho. Eu nunca mandei um beijo pro Chimbinho, então eu vou mandar um beijo aqui pro Chimbinho. E agora nós vamos pro momento ímpar do nosso programa, aquele momento roda presa, que você já conhece. Então a gente queria escutar de você, Sandrão, uma gafe, um momento aí que você ficou sem graça na frente de todos. Eu não sei se você já ficou pelado também, porque alguns aqui já passaram, já ficaram pelados, já cocô nas calças, já tem algumas coisas assim. Então conta pra nós aí a gafe do Sandro, a maior de todas, por favor. Boa, Vagnão. Esse momento aguardado, né? Eu também, como fã de vocês, ouvinte do programa, já me esperava esse momento, escolhi um a dedo aqui. Eu tava dessa, né, Sandro? Não. Né? Temos que contar as experiências positivas e as negativas, né? Se não for pesada essa aí, a gente vai puxar outra, não adianta. Se economizar, a gente vai puxar, vai ter que contar outra. Pode impugnar se não for legal, mas é legal, cara. Ela é legal. Bom, tava eu indo para uma prova de triatlon no Guarujá, experientão, né? Levando alguns alunos, tranquilo. E, cara, eu faço essa prova desde quando eu voltei pro triatlon, e até hoje eu ainda frequento, eu gosto, eu voltei lá, reorganizei o triatlon na minha vida, então eu sempre vou. Então eu já tinha feito umas 8, 9 dessas provas. E aí largava a primeira bateria, acho que era 8 horas, e a segunda era 8h36, cara, sempre. E assim, a 9 provas, a 9 etapas, a minha largada era 8h36. E eu falei, não, beleza. Aí experientão, levando os alunos, aí toma café no hotel, eu desci de chinelo, né, de shorts, fui fazer o bike check-in, e os alunos estão lá, troca, ajuda o aluno por touca, óculos, não, põe a bike lá, experientão. E aí, pessoal, categoria de 45 a 49, largada 8 horas agora, se posicionando, cara. E eu não tinha ido no banheiro, não tinha tomado café. E, principalmente, não gosto de nadar sem roupa, porque o meu fraco é a natação e ele é muito, muito fraco em detrimento da corrida, principalmente, né? Então, a roupa me salva. Cara, faltavam 5 minutos para a largada, Serginho, Betão. E eu tava lá sem cueca, de shorts, andando os alunos, eu falei, não, mas tá errado. Eu perguntei, o cara falou, não, é agora, mudamos. Era 7h55 e ia largar às 8, e você achando que era 8h30 a largada. 8h36, como há 4 anos acontecia. E aí, como tinha sido há 3 meses atrás, eu subi num pau, cara, pro hotel, minha esposa, ela pede pra não fazer barulho, que eu acordo a casa, eu não tinha ido no banheiro, cara. Aí eu lembro que eu subi, cara, correndo, peguei o elevador, não subi pela escada, entrei assim, falei, caraca, eu ponho a roupa ou faço o número 2, né? Põe a roupa ou faço o número 2? Eu falei, não. Ou faço o número 2 na roupa, né? Eu falei, não dá. Eu vou fazer o número 2. Minha esposa, o que tá acontecendo? Eu falei, perdi hora. Fui no banheiro, não limpei nada, coloquei um macaquinho, saí catando cavaco com o macaquinho, descendo. O hotel é na frente da largada. Juro por Deus, eu atravessei a rua com os carros buzinando. A hora que eu cheguei, tocou a corneta, minha frequência cardíaca já tava uns 160, cara. E eu nunca tinha quase nadado sem roupa, cara. E aí, sem tomar café da manhã, sem roupa de borracha, fui. E aí, as peripécias do triatlon, né? Foi uma das melhores provas. Você acredita nisso, cara? E me fala uma coisa, coçou não? Assou, velho. Não coçou, mas assou, velho. Não tinha ninguém atrás dele na natação, né? Pelo jeito. O vácuo nem pensado, Sandro, né? Então foi uma experiência assim, né? Então, assim, às vezes a gente se acomoda as coisas, né? Acha que é sempre. E realmente foram 9 anos, 9 etapas, largando 8h36, e você é acomodado. Então, fica a dica, gente, porque foi tenso o negócio. Sensacional. E galera. Betão, mais alguma questão? Serginho? Só se você tem algum ídolo, né, Sandrão? Algum ídolo que você tem aí no triatlo, no esporte, alguém que você queira citar aí. O Leandro Macedo, ele é ao concurso, né? Ele já passa aqui, mas assim, quando eu comecei o triatlo, eu estava na faculdade, em 1994 eu comecei a treinar, e aí eu fui para os primeiros troféus Brasil, assim, e assim, eu tinha um ídolo que era o Oscar Galindes, né, cara? Eu queria pedalar como ele, então ele participava muito e levava quase todas as provas ali, então
eu ia lá para fazer a prova e ficar perto dele, ficar do lado dele depois da hora que acabava, que não tinha essa separação que tem hoje, né? Então, o meu sonho era ficar ali, perto dele, para não tirar foto com a máquina fotográfica ou ver ele competir. Então, o Oscar Galindes é meu grande ídolo no tri. E é um cara fora de série, cara. Já esteve aqui conversando com a gente, cara muito simpático, muito legal. Quando eu encontrei com ele, as vezes que eu encontrei, sempre foi muito legal também. Cara fora de série. Sandrão, obrigado pela presença. É sempre muito rico escutar aí as suas dicas e ter o teu conhecimento. Volto sempre, quando quiser, liga pra gente. Obrigado mesmo. Magnão, tá aí? Ou já tá na pizza? Tô sempre aqui. A Você pizza não vai agradecer o nosso amigo? Tava pedindo a pizza. Tava pedindo a pizza já. E aí, não esquece também avisar o pessoal para seguir a gente lá no Spotify, avaliar 5 estrelinhas. Já falei que para avaliar com menos que 5 não é para avaliar, nem avalia. Se for para avaliar com menos que 5, por favor, não perca o seu tempo, né? Não perca seu tempo, nem o nosso. Não derruba nós. E é isso, segue a gente lá nas redes sociais. Depois a gente também, Sandro, a gente deixa também o @ do Sandro aí também, para depois todo mundo acompanhar. O Sandro sempre tem postagens legais aí também. Tem o podcast dele também, que ele coloca uns... Como é o nome do podcast dele, Betão? Resistência Podcast. Resistência Podcast. Sigam lá nas principais plataformas, Spotify. E vamos que vamos, pessoal. Eu queria agradecer muito o Sandro aí pelo tempo. Sandro, que é um parceiro nosso aqui da TT, de estudos também. Sandrão, você quer deixar uma mensagem final aí pra galera? Eu acho que a mensagem... Let's push. Exatamente, a mensagem final é isso, não desprezem, porque normalmente as pessoas deixam para ir atrás do treino de força a hora que tá com dor. E essa é a hora que é para tirar o treino de força muitas vezes, né? Então o treino de força ele tem muito mais um caráter preventivo do que curativo. Então não espera ter dor, não espera se machucar para começar a investir nisso, porque o principal nuance é a prevenção, tá bom? E foi um prazer participar com vocês. Betão já até foi convidado do Resistência Podcast. Já. O Vagnão é aquele cara. Primeiro eu falo sim, depois eu pergunto o que é, Vagnão. Então primeiro eu falo sim, depois eu falo o que você quer. Você sabe que o Betão, ele já foi convidado. O Betão, ele fica se perfazendo aqui no programa, falando com todo mundo. Tá? Ele já foi convidado para uns 40 podcasts. Eu e o Serginho, a gente não é convidado para nada. Para nada. Cara, odeia a gente. O pessoal não gosta, né? Sabe que a gente vai falar um monte de bobagem, então ele convida o Beto, que é polite, feijão, aquela coisa certinha, entendeu? Vai de polo, né? Cinto do Galvão, aquela coisa assim, né? Cinto do Galvão. Vai assim. Vou tirar uma foto do cinto do Galvão, vou tirar uma foto com o cinto do Galvão e vou mandar pra ele. Valeu, galera. Valeu, até galera. mais. Gente, um abraço. Valeu. Café Country, a sua dose de triatlo. Pega o seu café e vem com a gente.